Olá pessoal, então a ideia desse vídeo é comentar com vocês um pouquinho sobre o movimento uniformemente variado, lembrando um movimento especial acelerado, tá? Que é um movimento agora dessa atividade que eu vou postar para vocês. Então, o movimento que a gente vai conversar um pouquinho é o movimento de queda livre, tá bom, gente? Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês o movimento de queda livre. Lembrando o seguinte, como se trata do movimento uniformemente variado, até vou anotar aqui pra gente, ó. As nossas equações que a gente conhece estão valendo ainda, que são as funções horárias da posição, velocidade vezes tempo, mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado, e a função horária da velocidade, que é essa função aqui, né? Então, são as duas equações, as duas que a gente chama de funções horárias, né? Posição inicial, velocidade inicial, aceleração, velocidade inicial e aceleração, tá bom? E o tempo, né? Lembrando que isso aqui é uma função de segundo grau, isso de primeiro grau. Então, toda aquela parte de gráficos também serve para esse movimento. Então, tá. Então, a gente vai ver um movimento específico, que é o movimento de queda livre. Então, olha só, gente. Lembrando o seguinte, quando a gente pensa na queda livre, vou fazer um exemplo aqui bem simplesinho. Ó, vou colocar aqui um prédio. E um exemplo de queda livre bem básico. Vamos pensar que uma bola vai ser solta aqui do alto de um prédio. Importante, gente. Quando a gente pensa na queda livre, geralmente nos problemas aparece que abandona-se um corpo. Vou botar aqui, ó. Um corpo é abandonado, abandona-se um corpo. Por quê? Porque no movimento da queda livre, a gente não empurra a bola aqui para baixo. A gente pensa nessa bola caindo do prédio com uma velocidade inicial igual a 0. É uma queda, né? Então, não tem ninguém empurrando aqui com nenhuma velocidade, tá? Ou seja, a bola vai percorrer aqui. Eu vou chamar de essa distância S aqui, que eu não sei. Certo? Professora, pela prática a gente sabe que... Por que esse movimento é acelerado? Porque quando a gente solta essa bola, ela vai aumentando a velocidade dela até tocar no solo e zerar a velocidade, né? Professora, qual é a taxa que ela vai aumentando? Ou seja, qual é a aceleração nesse período? A gente vai ver que a aceleração na queda livre, fazendo aqui, ó, a aceleração é igual à letrinha G, que a gente chama de aceleração da gravidade. Vou botar aqui, ó, aceleração da gravidade. Gente, a aceleração da gravidade, anotando aqui os valores pra gente, ela é aproximadamente 9,8 unidade metros por segundo ao quadrado, tá bom? Em geral, alguns vestibulares podem arredondar esse valor de A, que é igual a G, para 10 metros por segundo ao quadrado. Então, está dizendo o seguinte, olha, a cada segundo, a velocidade da bola vai caindo e vai aumentando 10 metros por segundo, até tocar no solo, ok? Então, olha só, vamos ver se a gente consegue descrever essa equação da posição, né? A função horária da posição para esse tipo de movimento. Vamos pensar o seguinte, olha, essa posição aqui inicial que eu tô lançando a bola, eu vou chamar de 0, tá bom? Então, eu vou pensar no seguinte, ó, S, vou escrever aqui de novo a equação, vou botar em vermelho pra gente lembrar aqui. Ó, S igual a S0 mais V0 vezes T mais 1/2 de AT quadrado. Então, vamos lá. Eu vou pensar o seguinte, ó, S é a altura que ela está percorrendo, né? A posição inicial saiu do 0, a velocidade inicial, como é queda livre, é 0 vezes o tempo, mais 1/2. Nesse caso aqui eu vou usar 10, tá, gente? Só pra gente entender como é que funciona. Vezes 10 vezes t ao quadrado. Então, esse daqui, tudo que é vezes 0, 0 não influencia nada, 0 vezes alguma coisa também não. Então, traduzindo pra gente, a função horária da posição seria 1 vezes 10, 10, embaixo tem dividindo 2 vezes t ao quadrado. Posso melhorar um pouquinho. 10 dividido por 2 dá 5t ao quadrado. Essa seria a função horária para movimento de queda livre nesse exemplo. Ok, gente? Importante o seguinte, ó.
Aqui poderia ser 9,8, né? Para ser um valor mais exato, tá bom? Mais uma coisa, muitas bibliografias colocam como esse S como H. Por que H, professora? Porque é a altura que o móvel, ou que o objeto, ou que o corpo, nesse caso a bola, está caindo. Então, pode aparecer a seguinte equação, ó. H é igual a 5t ao quadrado, que é a mesma equação. Joia? Se a gente for ver aqui, esse termo zero, no fundo, melhorando um pouquinho aqui o S, que eu vou chamar de H, só para a gente se habituar, ficaria 1/2 de G, que é a aceleração da gravidade, vezes t ao quadrado. Tá? Por que G, professora? Porque na queda livre, a aceleração é a aceleração da gravidade. Ok? Agora, olha só. Olhando agora a função da velocidade. Vou botar aqui em vermelho pra gente. Ficaria assim, V igual a V0 mais A vezes T. A função horária da velocidade, a velocidade que ele tá tocando aqui no solo, né, gente? Antes de parar. Seria V, eu não sei. A velocidade inicial é de onde ele está sendo lançado. Que na realidade ele não está sendo lançado, ele está caindo em queda livre, né? Então não tem velocidade inicial. E a aceleração, como é na queda livre, a gente sabe, vamos usar aqui o valor de 10 vezes t. Então, a velocidade dele a tocar no solo vai ser 10 vezes t. Essa é a função horária da velocidade. Importante, às vezes pode aparecer assim, então, essa equação aqui, ó, igual eu fiz aqui. Pode aparecer que V é igual a G vezes t. Professora, por que G e t? Porque a aceleração na queda livre é a aceleração da gravidade vezes o tempo. Tá ok? Então, olha só. As equações do movimento retilíneo uniformemente variado valem para a queda livre. O que eu tenho que me lembrar da queda livre? Quando a gente abandona o corpo, a velocidade inicial é igual a 0. Eu estou pensando na altura que eu estou abandonando esse corpo de uma posição inicial 0. Tá ok? Então, estou usando alguns referenciais aqui. Tá joia? Agora, continuando mais um pouquinho, geralmente os alunos têm a seguinte dúvida quando a gente fala em queda livre. Por que que os objetos lançados da mesma altura vão chegar em tempos diferentes no solo? Já que, gente, ó, voltando um pouquinho aqui na equação, vejam aqui a equação da altura aqui em relação ao tempo. Não tem massa. Ou seja, não interfere se o corpo tem maior massa ou menor massa. Nem a velocidade de chegada no solo, nem a altura que ele percorre tem relação com massa. Traduzindo, se não tem relação com massa, não interessa se eu mais gordinho ou mais magrinho, falando no popular, eles teriam que chegar juntos no solo. Mas por que a gente pensa que objetos lançados da mesma altura no nosso dia a dia, na prática, né, acabam chegando a uma velocidade diferente no solo, né? Ou seja, por que os mais gordinhos, vamos pensar assim, a gente tem a sensação que eles chegam mais rápido. Então, vamos lá. Vamos supor assim, ó, para a gente entender mais um pouquinho. Se eu pegar dois objetos de massas diferentes, exemplo, a bola e uma folha. Se eu pensar num exemplo do dia a dia prático, se eu lançar os dois de cima de um prédio, eu vou perceber, na prática, que a bola chega mais rápido no solo do que a folha. Professora, se a professora está dizendo que chega mais rápido, então a equação lá que a gente viu, que H é igual a 1/2 de G vezes T ao quadrado, que é a altura do prédio, e a velocidade é igual a G vezes T, não está valendo para esse exemplo. Gente, a gente vai perceber o seguinte, isso aqui vale sim para esse exemplo. A única questão é que quando a gente tem isso aqui no dia a dia, a gente vai ter a força de atrito. E o que acontece? A força de atrito, dependendo do vento, por exemplo, se for aqui em Bituba, meu Deus do céu, né, gente? Essa folha não vai chegar nunca no solo, porque tá um nordestão que Deus me livre, né? Mas olha só, essa força de atrito vai atuar no corpo conforme a dimensão, né, o formato, e pode atrapalhar a chegada dele no solo. Agora, vou botar até em vermelho aqui pra gente lembrar. Se a gente não tivesse força de atrito, eu vou botar aqui, ó, ausência de força de atrito.
Traduzindo para a gente, poderia ser ausência do ar, que geralmente a gente chama de vácuo. Ou seja, no vácuo, como é que seria? Os dois, até vou botar em vermelho aqui, ó, chegariam exatamente juntos aqui, a bola e a folha. Joia? Então, no vácuo, eles chegariam juntos. Importante, tá, gente? Então, no vácuo, eles chegariam juntos. Até tem uma experiência muito famosa que é atribuída a Galileu Galilei, que provavelmente ele não fez, né? Mas que na realidade é uma reflexão sobre quem chegaria primeiro no solo, tá bom? Então, só quero aqui reforçar com vocês o seguinte, ó. Vou botar aqui um lembrete. Objetos em queda livre no vácuo adquirem a mesma velocidade, ou seja, chegam juntos no solo, demoram o mesmo tempo para chegar no solo, tá? Importante isso. Traduzindo pra gente, vou botar aqui em cima, ó. Não importa a massa do objeto, a aceleração da gravidade é a mesma, por isso que eles vão aumentando a mesma velocidade até tocar no solo, tá? A mesma taxa de variação. Tá bom, gente? Em seguida, o que vocês vão fazer de atividade? Vocês vão escolher uma altura, né, que não vai ser a altura de um prédio, vão escolher 2 objetos aí na casa de vocês e vão fazer a queda livre, ou seja, a queda livre não é empurrar com determinada força aqui, é só soltar o objeto, anotar o tempo e conseguir calcular essas coisas aqui pra gente, conforme essas coisas que não são coisas, né, que é a altura mais ou menos que você está lançando e a velocidade possível que ele pode tocar o solo, tá bom? Que os objetos podem tocar o solo. Gente, é uma introdução, espero que ajude vocês aí, é uma introdução ao assunto de queda livre, tá bom? Um abraço e até mais.